Olá, escorpianos, sejam bem-vindos. Vim trazer para vocês mais uma leitura. E a leitura de hoje, ela tem como tema o que ele ou ela gostaria de te dizer. O que essa pessoa especial te diria hoje? Vamos começar, tá? Aqui, eu vou trazer para você características da pessoa que veio deixar a mensagem. Assim você identifica se a leitura é para você ou não, tá bom? Depois nós vamos saber qual a mensagem que essa pessoa deixa para você. Então presta atenção nos detalhes para você não se confundir. Deixa o like, deixa o hype, apoia o crescimento do canal. Se você é novo aqui e gostar da energia desse canal, se achar que essa leitura contribuiu para você, se inscreva e aperte o sininho, tá? Para receber a notificação dos próximos vídeos. Escorpião, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Pessoal, tem aí mudança em cima, tá? Então tem alguns barulhos, desconsiderem, por favor. Vamos lá. Essa pessoa que veio deixar a mensagem. Invadiu o coração da criatura? O amor invadiu o coração dela aqui, né? Entendi. Ó, vamos lá. Pessoal, a leitura veio bem, vai ser bem específica mesmo. Já senti até pelas características da pessoa. Por quê? Aqui é alguém que estava fechado para o amor, tá? Aqui no portal você vê que é um portão de ferro e ele está fechado, tá? Então eu vejo alguém que sofreu algum tipo de desilusão e se fechou. Essa pessoa não queria mais viver uma experiência amorosa. Só que você despertou nela esse tantão de sentimento aqui, né? A carta dos sentimentos. Então, como você invadiu aqui nessa porta de ferro, ninguém sabe, né? É como se essa pessoa dissesse, né? Eu não te dei nem essa abertura. Como é que você passou? É algo mais ou menos assim, tá? Então, eu vejo que você desperta nela, ó, um sentimento completamente contraditório. Por quê? Aqui é a insatisfação e o êxito. Ao mesmo tempo que ela se sente assim, essa sensação de estar amando, tá? Para ela é super satisfatória, tem o receio, tá? De não saber lidar com você, que deixa ela, de uma certa maneira, com a insatisfação contrariada. Tá? Aqui é uma pessoa que, depois que teve esse trauma, eu vejo que ela passou a querer coisas, em muitos casos aqui, eu estou falando de alguém que vivia meio que uma espécie de ilusão, tá? Tinha algum tipo de, como se tivesse uma pessoa em mente, é, um perfil, tá, em mente, que assim era algo que não tinha como se encontrar na vida, sabe? Aí só vou ser feliz se eu encontrar, sei lá, uma pessoa alta, magra, sei lá, botava características lá e formada e isso, e sem filhos e não sei o quê, criou um personagem na cabeça, tá? Eu só vou namorar alguém se for assim. Mas um perfil bem assim distante da realidade, que é difícil encontrar, já propositalmente mesmo, sabe, para não se entregar, e tinha esse bloqueio. Então, depois te conheceu, é como se tivesse mudado as coisas, ao mesmo tempo que ela gosta, ela também não gosta. Essa carta diz que ela esconde sentimentos de você, ó. Então, aqui eu nem sei se você tá com a pessoa ou se vocês estão numa expectativa de ter algo com ela. Aqui diz que ela esconde os sentimentos. Se ela tá saindo com você, provavelmente aqui ela não se declara. E aqui é a carta da decisão com o Rei de Ouros, tá? Que mostra realmente aqui que ela precisa tomar uma decisão, que ela tem que fazer uma escolha, que ela precisa decidir até por ela mesma, por ser feliz, se ela vai se abrir ou se ela vai continuar fechada assim, né? Sem te doar nada, sem te entregar nada, sem permitir que você faça parte da vida dela, porque se for assim, então, se ela tá junto contigo, melhor então que ela tome uma decisão e se feche de vez.
do que de uma certa maneira ficar te empatando ou até mexendo muito com a tua cabeça com esse negócio de quero e ao mesmo tempo não quero, né? Porque aqui é um quero e não quero, é uma coisa meio estranha, né? Aí tem sentimento, mas também não bota para fora. Pô, isso dá uma pirada na pessoa que tá lidando com a gente. Então, isso se você estiver namorando, se for alguém que você tem uma expectativa, pô, é como se ela ficasse te cozinhando, né? Dá um sorrisinho na hora do vamos ver, é como se ela se afastasse, você percebe que mexe com ela tenta esconder, ao mesmo tempo que ela quer, ela não quer, então fica meio complicado, se sente incrível por saber que você tá afim dela, né? Mas aí fica arranjando motivos para mentalmente te criticar e com isso, né, se fechar é como se ela ficasse procurando motivo para ser infeliz o tempo todo, sabe? Quando na realidade, ó, copas, 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 você já mexeu com ela, né? Não tem mais por que se bloquear tanto, a não ser que exista algum tipo de situação na tua vida que cause uma grande insegurança para ela, tá? Isso aí é, no caso, exceção. Quem é essa pessoa? Bom, me revela aqui que é alguém que tem muita sabedoria, tem uma certa lábia, é alguém que é muito firme, tá? Mas que se cobra muito aqui com algo ligado, pode ser a estudos. Essa pessoa pode ter conseguido conquistar alguma coisa na vida, mas nunca conseguiu se formar. Tá? E de repente o que ela mais quer é se formar. Tem alguma coisa que ela quer muito na vida dela e ela não consegue realizar, mas ela é muito boa em outro aspecto. Então, por exemplo, como eu tenho o Rei de Ouros, pode ser uma pessoa que construiu uma independência, tem alguma segurança material, mas ela não tem a formação, né? Ela depende de contratar serviço, isso acaba com ela não aceita, né? Porque ela tem sabedoria de vida, de vivência, de experiência, né? Ela tem lábia, ela sabe falar a língua de qualquer um e vai se virando, mas ela não tem o estudo, a formação, e é como se ela se cobrasse muito nesse sentido. Ela acha que isso limita, tá, a vida dela em muitos aspectos, em termos profissionais, e ao mesmo tempo parece que ela não consegue. Então, pode ter alguma crença limitante aqui, como ele é um rei, tá? Pode ter alguma crença do tipo, ah, eu já tô com 60, pô, vou voltar a estudar agora, ir para uma faculdade agora, acho que o meu tempo já passou. E no fundo, fica com aquela, sabe, aquela falta de aceitação. Eu, poxa, porque se eu fosse formado isso, se eu fosse formado aquilo. Então, ela tem um querer por adquirir um conhecimento maior. Ela acha que, por exemplo, esse trabalho que ela já tem iria multiplicar, ou ela poderia, sei lá, estender para outras vertentes, mas ao mesmo tempo ela não se vê pronta para, por exemplo, iniciar uma faculdade, buscar esse conhecimento que ela tanto almeja. Tá? Então eu vejo que é alguém que vive com essa coisa também de se criticar, de se cobrar e não fazer algo em prol disso. Porque se ela quisesse, ela é bem determinada. Ela poderia ir em busca dos objetivos dela e conseguir. Mas eu vejo aqui que é uma pessoa que não, que apesar dela ter um lado aí, né, que tem algo que ela desempenha muito bem, que trouxe para ela uma segurança, tá, em termos de trabalho, ela tem um outro lado onde ela fraqueja por qualquer coisa. Então, por exemplo, até o amor, né? Tem medo de amar demais aqui, prefere se fechar, tá? Não é só no amor, é dentre outras coisas. Pode ser uma pessoa aqui, tá? Se eu estou falando, por exemplo, com um homem, de um homem, se for um homem, e vamos supor que esse homem tem um filho. Aqui pode ser uma pessoa que, por exemplo, se naquele mês não tiver o dinheiro para pagar a pensão do filho, some, desaparece, não vai ver a criança, de repente a criança, pô, quer ficar perto dele ou dela, né? Oferecer ali aquela segurança para o filho, transmitir aquilo, foge ali da situação, mas não está fugindo da responsabilidade. É porque se cobra e acha que não atingiu aquela meta aquele mês, então também não tem direito de viver, tá entendendo? Ali uma experiência de estar junto com aquela criança. Então eu vejo uma pessoa que se limita em diversos aspectos, mas tudo muito é coisa da cabeça dela. É muita autossabotagem, tá? E é assim, em todas as questões assim que envolve laço sentimental. Por isso que eu dei o exemplo do filho. Tá? Então pode ser em qualquer aspecto. Por exemplo, mãe, vamos supor que essa pessoa sustenta a mãe. O mês que ela não consegue comprar os remédios da mãe, ela nem aparece lá. Por medo de ver a mãe com aquele olhinho triste e não conseguir fazer nada com aquilo, quando ela não sabe o que fazer com uma situação, ela foge, ela abandona, ela dá para trás, tá? E não é por sacanagem, sabe? É por ela se cobra, ela acha que as pessoas cobram como ela cobra, e não é assim. Ela se sabota muito aqui, tá? Então, é esse o perfil que eu vejo. E pior que ela é super responsável, eu vejo que é uma pessoa admirável, mas que não se vê assim. Ela não se dá o devido valor. Ela é uma pessoa firme de caráter,
tanto que você vê que ela se sabota, né? Porque ela é tão firme de caráter que ela quer sempre atingir o máximo ali, né? Do objetivo dela com relação aos outros. E por qualquer coisa, sabe? Ela se põe para baixo. Essa que é a pessoa que está aqui. Eu sinto que para muitos vocês ainda nem tem nada. E ela tá nesse negócio de vou, não vou aqui te enlouquecendo. Ai, gente. Ó. Aqui. Ó. Se você tem algo com ela, ela tá se sabotando aqui por conta de uma dificuldade para encontros. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que essa pessoa quer te levar para sair num lugar X. Ela não tem condições de te oferecer esse céu que ela gostaria, tá? Então ela encrenca, ela se sabota e bota empecilho, tá? E assim, acabou tudo. Então, por exemplo, pô, se ela cismou que no final de semana tem que te levar num restaurante bacana, se não for aquilo que ela quer, ela não entende que de repente ela pode te levar no cinema e você vai adorar. Não, ela se sente meio fracassada, começa a botar empecilho para que aquilo não aconteça. Se você forçar a barra de ir num lugar, por exemplo, mais em conta, que ela possa arcar com aquilo dali, ela chega lá, ela não curte o momento. Ela não curte, porque o pensamento dela fica naquela cobrança interna do tipo, poxa, se fosse no lugar tal, ela estava mais feliz. Se fosse coisa tal, sei lá, ela estaria mais empolgada. Então, é uma pessoa que está com dificuldade aqui para se aceitar. E com isso, ela acaba vendo problema em tudo, tá? Então, eu vejo que essa problemática aqui é uma coisa muito interna, é um conflito interno, é uma insatisfação porque ela não atingiu algo que ela estabeleceu para com ela mesma como meta na vida. Então, ela se sente frustrada em algum aspecto, tá? Então, qualquer frustração que ela tenha vem com um peso, assim, sabe? Muito maior do que realmente teria, de fato. Se por acaso a gente está falando de alguém que você está conhecendo, aí eu vejo que essa pessoa, se você está conhecendo agora, ela sonha contigo, ela é cheia de expectativa aqui com relação a você, que a gente viu que ela quer, não quer ficar naquela coisa, mas você já mexeu com os sentimentos dela. Aqui mostra que, assim, ela tem tanta expectativa que, em muitos casos, né, ela te bota num patamar mais alto, e aí ela própria se sabota, ó, no momento de te convidar para um encontro, porque no fundo, ela acha que nunca está pronta. Sempre falta alguma coisa, sempre, sei lá, sempre vai faltar alguma coisa, sabe? Ela nunca vai estar pronta, ela nunca se sente pronta. Por que, que ela nunca se sente pronta? Porque é ela que está se vendo, sabe, abaixo. É complicadíssimo isso aqui. Quando você lida com alguém, olha, é melhor você ficar com uma pessoa, por exemplo, que ela tem um problema específico. Exemplo, é a distância geográfica. Pô, porque você sabe que você pode trabalhar, ela também, vocês podem vencer aquilo dali, né? Agora, quando o conflito está dentro da pessoa, nossa, aí é complicadíssimo, né? Porque não depende mais de você, só depende daquela pessoa. Se você está lidando com essa pessoa, escreva nos comentários: eu determino a cura na vida dessa pessoa. Eu determino a cura na vida dessa pessoa. Eu determino a cura na vida dessa pessoa. Para dar força aqui para esse processo de dissolução de traumas, né? Porque essa frustração que ela tem pode ser fruto de algum tipo de trauma que aconteceu aqui. Alguém pode ter humilhado essa pessoa na vida dela. Exatamente. O que essa pessoa te diria se pudesse? Olha aqui, ó, confirma para mim, tá? É alguém que já sofreu muitas perdas, que já passou por muita dificuldade, que hoje até tem uma certa, eu vejo que essa pessoa tem aí uma certa condição, né? Só que aqui, gente, tem dois grupos nessa leitura, tá? Aqui tem um grupo onde a pessoa ela, por mais que tenha uma condição assim financeira estável, aqui é mínimo, o mínimo que tem é estável. Por mais que tenha uma vida estável, tá? A crise é com muita luta e com muito esforço, tá? Mas tem, entendeu? Então, assim, por mais que ela tenha uma vida estável, ela tá sempre querendo mais, ela acha que não é o suficiente, aí tem esse que se sabota. Mas tem um outro grupo onde a pessoa, o problema é um pouquinho mais sério, porque ela tem uma condição de vida já mais elevada até,
ela pode ter dinheiro em investimento, coisa que ela não conta para ninguém aqui, tá? É como se ela tivesse tido assim algumas vitórias na vida dela, em algumas entradas de dinheiro grande, ela soube investir, só que é uma pessoa que ela vive como se não tivesse aquilo e ela se sente como não tivesse aquilo, só que não é por precaução, porque tem pessoas que é assim, né? Não, eu vou viver, por exemplo, do meu salário, aquele dinheiro lá, eu não mexo, aquela ali é minha segurança do futuro. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, é como se ela tivesse uma dificuldade para se sentir próspera. Você tá entendendo? Ela se sente pequena, ela sente que não tem o suficiente, e só que ela pode, assim, ela bota dificuldade na própria vida dela, do tipo, ver um, sei lá, um chinelo novo, o dela tá com prego lá, né? Ver um chinelo novo, pô, tem que comprar um chinelo novo, não, 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 esse aqui ainda dá, eu não tenho dinheiro, cara, eu não tenho dinheiro. Parece que ela se acostumou com algumas coisas assim, tá? Tem um grupo aqui onde a pessoa se acostumou a reclamar que não tem dinheiro e ela bota na cabeça e ela realmente vive como se não tivesse, mas ela tem dinheiro guardado aqui, e até para muitos tem investimento que ninguém sabe. Então, se essa pessoa pudesse te dizer algo, ela diria que ela tem traumas, ela tem dificuldade, está tendo dificuldade aqui para uma aceitação com relação ao momento atual da vida dela. Lembra do que eu te falei da questão intelectual? Ela diria para você que ela gostaria muito de estudar, mas que ela não se vê mais capaz. Ela acha que não vai dar conta, então ela não dá nem o primeiro passo. Ela te diria aqui que ela tem muita vontade de desabafar contigo, de falar sobre as vivências dela, sabe? De se abrir emocionalmente, mas ela acha que isso pode ser muita exposição. E mais uma vez confirma que ela se sabota, tá? Então ela diria para você que ela gostaria de te dizer um monte de coisa, que ela está tentando adquirir um pouco mais de confiança para dar esse passo, que ela está esperando ali uma colheita para definir alguma coisa na vida dela, tá? Mas a gente vê que não é assim, que é uma pessoa que não tá nessa, ela não tá nessa, sabe? É como se ela se descrevesse até aqui na leitura como alguém que precisa esperar algo para se sentir mais seguro, mas ela já tem o que ela precisa, o jogo fala isso, tá? Ela diria para você que ela sofre muito, isso é verdade, tá? Ela sofre muito porque ela se vê melhor que os outros, menor que os outros, em termos de conhecimento aqui, mas aí ela fala de formação, tá? Tem alguma coisa profissional. Então, assim, eu não sei se também você pode ser uma pessoa, como a gente viu ali que ela te vê muito bem, você pode ser uma pessoa que se arruma bem, que tem boas relações, boas amizades. E é como se ela achasse que precisa se aprimorar para estar à sua altura. Tá? Ela te diria algo mais ou menos assim, ali é você, ó. Ela diria que tem muito desejo por você. Nossa, lembra daquela carta dos sentimentos? Ela diria que tem muito desejo por você, vontade de te convidar para sair. Se você já está com um relacionamento com ela queria te dar um presente que tem um valor sentimental, algo que tem um valor sentimental para ela. Ela queria dar a você. Muito provavelmente não é algo comprado, tá? Pode ser algo que tem assim algum valor ligado à família. Então, por exemplo, pode ser, sei lá, uma joia da mãe que faleceu e ela guardou, você é especial, queria dar para você. Tem alguma coisa assim, tá? Tem um valor sentimental. Diria que tem um desejo absurdo, mas que também tem medo de se prender a um relacionamento. Mas por que que tem medo de se prender a um relacionamento? Porque acha que pode perder a mão, não vai ter o controle, não vai dar conta, e aí lembra do medo do fracasso? Então eu prefiro nem tentar. É isso que ela faz até com os estudos. Aqui, gente, se vocês namoram essa pessoa, você vai ter que não é só incentivar, tem coisas que você vai ter que empurrar ela, tá? Então, por exemplo, se essa pessoa já falou várias vezes, Cris, ele já falou para mim várias vezes que gostaria de estudar psicologia, mas nunca vai lá, nunca faz a matrícula na faculdade, você tem que pegar essa pessoa, não passa à frente, claro, né, de ir lá e fazer pela pessoa. Mas olha, vamos lá, olha, eu quero, eu tô com vontade de fazer também. Vamos comigo? Eu quero me matricular. Vamos lá comigo. Aí você leva essa pessoa até lá, e quando ela estiver lá, chegou no campus da faculdade, e aí você fala: Não, eu não vou fazer. Eu trouxe você aqui porque é o que você quer. Chegou a hora. Sabe assim, botar firmeza em cima da situação. E aí ela vai. Sabe? Aqui é um alguém que só toma. É como se tivesse assim, conquistou o que conquistou muito na marra.
sabe, porque foi lançado para aquilo. Em outros aspectos de, sabe, outras situações, podia ter de repente uma mãe que estava muito ali, ou uma madrinha, alguém que, sabe, se posicionava e arrastava essa pessoa. Ela tem muita dificuldade para tomar algumas iniciativas aqui por ela mesma, devido a essa questãozinha em particular. Então, aqui ela diria para você também que ela gostaria de se aproximar mais de ti, mas quando ela percebe, já está recuando, tá? E que ela não consegue hoje um controle, e o controle dos sentimentos daria a ela, de uma certa maneira, uma firmeza maior, até para chegar em vocês. Mas por ela não conseguir, e muitas vezes, ó, ela se fecha. Ela se fecha e fica na dela. E aqui você tem um 6 de espadas, afastamento. Então, assim, tem hora que ela quer muito se aproximar, mas depois ela se afasta e se fecha, porque ela não sabe o que fazer com isso. Ela tem medo de, sei lá, tem caso de te envergonhar ou de passar algum constrangimento por não suprir tua expectativa. Tá? Então, aqui é super complicado, pessoal. Para você, eu dei bastante detalhes que dá para você perceber se é a pessoa ou não. Se for a tua pessoa, tá muito complicado mesmo, tá? E se não for, você solta para o universo. Achei ela muito complexa, tá? Deve estar te pirando, que ela tá me pirando aqui. Tá muito complexo, então analise bem aí para você que está começando algo com essa pessoa, se realmente vale a pena, tá? Perguntei se vale a pena, veio um 6 de paus aqui, ficou, né? Um 6 de paus no fundo. Então, ó, o renascimento e o poder. Poder dentro nesse deck, né? Me traz muito iniciativa com força, né? E carta do renascimento. Então, me traz muito que, dependendo das circunstâncias, lembra daquilo que eu te falei, de você pegar ela pelo braço e levar numa faculdade, né? De repente ela só está precisando de alguém que tenha esse impulso forte aqui para com ela, alguém aqui ela está domando a fera, alguém que conduza, né? Se ela doma e se aqui ela conduz pelo caminho, talvez, se for um homem, né, tá precisando de uma mulher firme ao lado dele ou dela, tá? Uma mulher de atitude, para que ele ou ela alcance aqui essas vitórias que essa pessoa tem potencial para alcançar. Só que ela se enfraquece, porque a própria mente sabota. E por ter uma mente sabotadora, ela nunca chega onde ela realmente quer chegar. É isso. Beijo grande, fiquem na paz e até uma próxima leitura. Tchau, tchau.